Boa noite, é um prazer recebê-los por cá, na Liga dos Últimos. Certamente estavam à espera que estivesse aqui o Fernando Tavares, o apresentador habitual deste programa, mas ele optou por outros desafios profissionais e por isso estou cá eu hoje, Rui Batista, ao Fernando as maiores felicidades na sua vida futura. Bom, boa noite, o painel é o habitual, o apresentador mudou, mas o painel habitual, o nosso professor, também o João Nuno Coelho, e esta noite com uma convidada especial, a Inês Gonçalves, jornalista desta casa. Boa noite, Inês. Boa noite, obrigada por este convite. Professor. Boa noite, prima. Eu sou Hernani Gonçalves. Professor, há muito tempo não tínhamos uma convidada tão bonita, para começar. Sim. É verdade isso. Bom, vamos arrancar com a Liga dos Últimos então. Esta noite, vamos começar com a atualidade. Esta noite o Futebol Clube do Porto safou-se de aparecer neste programa porque conseguiu uma vitória muito importante em Moscovo. Professor. Sim. É o chamado Porto Vintage. É o Porto dos velhos tempos. O Porto dá-se bem com a neve, não é? Não, atenção. Este jogo era um jogo muito complicado. Porque havia elementos fundamentais que estão, infelizmente, lesionados. As condições de inclemência climatérica quase no espaço limite a nível atmosférico. Aquilo foi com 14 graus. Sim, 14, 15 graus negativos. 15 graus, a UEFA já põe ali. Depois, o Porto hoje mostrou, de facto, em Moscou, muito caráter, muito trabalho, muito espírito de sacrifício e uma entreajuda, uma solidariedade e conseguiu ultrapassar um obstáculo complicado. Portanto, foi uma equipa muito personalizada, foi uma equipa que, em última análise, como é que eu hei de dizer? Foi uma equipa que meteu a cabe no jogo do póquer. Entreajudaram-se, é verdade. Inês, viste o jogo? Não vi o jogo todo, vi partes do jogo, principalmente da segunda parte porque estava a trabalhar. Do pouco que vi, concordo um bocadinho com o professor Hernani, pareceu-me uma equipa mais confiante. Mesmo assim, parece-me que ainda lhe falta qualquer coisa. Parece-me que o final da segunda parte, que foi essencialmente o que eu vi, a equipa estava um bocadinho temerosa daquilo que poderia acontecer. Passou por algumas situações complicadas. Foi o que eu vi, foi principalmente o fim da segunda parte. E apesar desta vitória, apetece-me dizer que esta vitória sabe a pouco porque o outro resultado do grupo não ajuda. O empate. Exatamente, o João Nuno já vai teorizar um pouquinho sobre isso, mas eu queria recordar a quem nos vê que temos habitualmente um passatempo SMS e a pergunta hoje, é incontornável, tinha que ser sobre o Futebol Clube do Porto. A pergunta é, o Futebol Clube do Porto ainda tem hipótese na Liga dos Campeões? Já sabe, manda um SMS para o número 4545 por 50 cêntimos, escreva Liga e depois espaço e depois ou A sendo positivo ou B sendo negativo e nós iremos dando ao longo do programa notícia do que está a acontecer nesta espécie de concurso SMS. João Nuno, antes de irmos para a tabela dos últimos... O Porto. Okay. O Chelsea não ajudou. Não, o Chelsea não ajudou. As experiências que o Mourinho fez não ajudaram, mas tem que se compreender porque realmente o Chelsea está apurado como primeiro classificado, note, e portanto é normal que tenha procedido algum descanso dos jogadores e algumas experiências. Só queria deixar uma nota inicial para dar as boas-vindas ao Rui Batista, sinto-me nesse direito, e para mandar um abraço especial para o Fernando também, e já, como o Rui disse muito bem, reiterar os melhores desejos de boa sorte para ele. Bem, hoje também foi dia de remodelação governamental ou de renovação governamental, como o Primeiro-Ministro lhe chamou, portanto nós não quisemos destoar. Não quisemos ficar atrás. E, portanto, na Liga dos Últimos estamos sempre à frente. Mas em relação ao mais do que o resultado de hoje, que foi muito importante, muito difícil, um jogo realmente muito difícil, o que demonstra também alguma inconsistência do Porto, tem feito muitas vezes bons jogos e bons resultados naqueles jogos em que menos se espera. Mas para lá disso, penso que para lá do resultado, deu-nos confiança aos esportistas que realmente há caráter naquela equipa, como o professor muito bem, e isto é um sinal para o futuro, obviamente muito positivo. Este jogo era terrível. Porque este jogo, a expectativa era altíssima, ao ponto de... Era quase um jogo de tudo ou nada. Era o limite. É o The Last Game. Quer dizer, se
Se perdesse, acabava tudo. Mas eu volto a recordar que o Porto está-se bem com o frio, com a neve, já no dia Sim. 12 de dezembro de 1987, nunca mais me Muito esqueço, bem. ganharam E atenção. contra, ainda alguém se lembra? Contra o Panharol. Exatamente. com o Peñarol, Entretanto, com um belo golo de Madjer, um chapéu quase no meio campo. Exatamente. E desta vez nem foi preciso de Lano Vieira para fazer nevar. Não é, professor? Não, isso são outros tempos. Outra história. Entretanto, ali o doutor fez uma antecipação. Eu saúdo o regresso do Dr. Rui Batista, mando um abraço ao Fernando. E pronto. Sim, senhora. E a vida continua. Vamos à tabela classificativa, então, da Liga dos Últimos, como é tradicional. Vamos saber quem é que anda pela modo de baixo e quem é que anda pela modo de cima. Tabela classificativa da Liga dos Últimos, em primeiro, como todos sabemos e como era esperado, o Salgueiros da 2ª B Norte, depois o Aroce Praia de Coimbra, o Carvalheira da Associação de Futebol de Coimbra, o Nazarenos e depois o Carregal do Sal, da Associação de Futebol de Viseu. Depois, na tabela a seguir, aparece-nos a Ribeira de Lamas, de Braga, o meu clube preferido, os Minhocas dos Açores, o Santo Aleixense do Portal, o Póvoa de Meadas de Portal, não, de Porto Alegre, e, por fim, Castelo Branco, da Associação de Futebol de Castelo Branco. Os piores ataques são os Minhocas, o que até se percebe, 8 jogos, 1 ponto, 2 golos marcados, 25 sofridos. A seguir, o Vasco da Gama continua a perseguir o seu caminho para a Índia, mas está difícil de encontrar. Todos os jogos, 5 pontos, 2 golos marcados, 16 golos sofridos. A pior defesa é de Salgueiros. Salgueiros continua na sua agonia. 12 pontos, 0 jogos, 49 golos sofridos, 5 golos marcados. A goleada da semana, esta semana não houve goleadas por aí assim, mas o Salgueiros levou 5 do Infesta. Foi uma festa para o Infesta. O Castrense ganhou por 8-1 ao São Marcos. E em Bragança, lá em cima na Terra Fria, ou na Terra Quente, depende, Freixos de Cima, 7, Mãe d'Água, 0. É assim, a Liga dos Últimos. Há uma coisa que ressalta desta tabela, que é, João Nuno, a agonia do Salgueiros. Continua. A continuação da agonia de Salgueiros. Para quem gosta de futebol, para quem é da cidade do Porto, e principalmente para quem é salgueirista, imagino, é algo que deve custar muito de ver. E ao mesmo tempo, curiosamente, e é algo que eu tenho pensado, não há grandes desenvolvimentos em relação à vida de Salgueiros. Seria de esperar, no mínimo, que acontecessem mais coisas, porque uma equipa que está a passar por esta situação. Tirando as barricadas e essas coisas que nós sabemos e que têm sido notícia. Mas o que eu quero dizer é que mesmo com as barricadas não se vê a solução à vista. Essa é que é a grande questão. Professor, deixe-me só perguntar à Inês se ela costumava ir ao Salgueiral. Ao velho Salgueiros, ao campo de Salgueiros. Não, costumava passar lá muitas vezes, via a movimentação de jogos. Tenho amigos que são adeptos do Salgueiros. Parece-me que é um problema que está cada vez mais difícil de resolver e com o tempo vai se tornando mais difícil ainda. A situação do campo, principalmente, faz com que seja difícil dar a volta a esta situação e ter também uma direção que tome pulso a tudo o que está a passar, até porque é muito escondido o que está a passar dentro de Salgueiros. Professor, o senhor conhece bem a história de Salgueiros, certamente conhece bem o campo de Paranhos, foi até vereador nesta autarquia do Porto e, portanto, acompanhou o processo todo da condução e da criação do campo. Como é que se chega a este? Como é que se bate assim no fundo? Ora bem, o estado agónico, o Salgueiros, em linguagem que toda a gente percebe, está nos cuidados intensivos, está ligado à máquina. No entanto, a grande capacidade de regeneração do Salgueiros, julgo eu. O Salgueiros é um clube com tradições esportivas na cidade do Porto fantástica. Portanto, está efetivamente ligado a prognóstico muito reservado, mas ainda não morreu. Portanto, está muito doente. Portanto, merece o voto de confiança. Não, o voto de confiança merece. Vai, julgo eu, sexta-feira haver uma Assembleia Geral que vai eleger uma direção. Curiosamente, um dos próximos jogos do Salgueiros é contra o Futebol Clube Porto B.
e espero, Sim, não, mas num ponto de vista que desportivo... consigamos estar lá, cobrir o jogo, dar notícia do que se passou. Mas eu já disse, no Certamente vai ponto ser de vista interessante. desportivo, efetivamente está exatamente entre comas ligado à máquina. Não há hipótese nenhuma. Bom, e não vamos ser nós que vamos desligar a ficha. Isso Não, certeza mas eu absoluta. acredito no Vamos Salgueiros. elevar o espírito do programa Fénix. que está de repente a ficar neste Fénix. tom assim. Não, Ligado à atenção, máquina. Não, é um grito de esperança Grito que eu de mando esperança. daqui aos salgueiristas. Na Assembleia Geral de sexta-feira. Sexta-feira. Transformar o Salgueiro está ligado à máquina num Salgueiros que vai começar a melhorar, nem que seja aos poucos. Eu já disse a alguns salgueiristas, vocês daqui a 5 anos, nunca menos de 5 anos, o Salgueiro está reposto no lugar que merece, pela sua história e pelo serviço desportivo que fez à cidade de Porto. Ora, aqui está um voto o qual todos subscrevemos. Bom, e vamos aos casos do dia. Vamos começar pelo jogo Carvalheira-Pedra Rija, da Associação de Futebol de Coimbra. Um jogo interessantíssimo, como vamos todos poder ver. Convido-vos então a seguir com atenção o Carvalheira-Pedra Rija. O Futebol Clube da Carvalheira de Baixo, do concelho de Soure, depois de alguns anos no Campeonato Amador do Inatel, tem participado de forma intermitente nos distritais de Coimbra, o que levanta alguns problemas. Depois o nome não chama jogadores, não chama adeptos, não chama ninguém, depois é um bocado complicado. Mas estamos a tentar que para o futuro consigamos fazer algo de bonito aqui neste clube. Mas está difícil porque este domingo contava com 7 derrotas, tantas quantas as jornadas. E o resumo de todos esses jogos pode ser feito assim. Temos sempre a perder. Jogamos muito, mas não marcamos. A 8ª jornada foi disputada com o Pedra Rija de Portunhos Cantanhede, que mudou de série. Joga agora com clubes do sul do distrito, o que faz toda a diferença. Estávamos numa série em que nós éramos conhecidos e tínhamos outro valor, e aqui estamos às escuras, não é? Praticamente. Mas nem por isso esperavam contribuir para interromper a série de derrotas do adversário. Esperemos que sim. Pelo menos é a nossa convicção, não é? De ganhar. Agora vamos lá ver. O jogo começou e logo se notou uma das desvantagens de jogar num campo sem vedação. O apanha-bolas tem uma vida complicada. Outro problema de ter um campo sem vedação é como cobrar bilhetes. Canígia descobriu a solução para receber os 2 euros de cada bilhete. Em vez de a assistência passar pela bilheteira, a bilheteira vai ter com a assistência. Tenho que andar aí a cobrar. Ou seja, se alguém estiver ali naquele monte em frente a ver o jogo, você vai lá cobrar? Eu vou lá cobrar, exatamente. Mas a pessoa pode dizer que ia só passar e que... Mas a gente conhece as pessoas daqui, não é? E sem imagens comprovativas, o Pedra Rija marca o primeiro golo. Entre a assistência estavam os sobrinhos de Júlio do Pedra Rija que, se pudessem, atribuíam o prémio regularidade ao tio. Joga sempre bem. É? E ele também é teu tio? E também achas que ele joga sempre bem? Fala. Sim. Ao intervalo, no balneário do Carvalheira, entre copos de um retemperador chá, revia-se a estratégia. Portanto, temos todas as hipóteses de mudar este resultado. Assim, depende de vocês. Estamos a jogar a bola muito polar, temos que pôr a bola no chão, temos que trocar mais a bola e temos que chutar mais a bola. Há alguém que não esteja em condições? Ao lado, os do Pedra Rija já saíam com vontade de marcar, o que fizeram quase de imediato por 3 vezes. Altura para substituições dificultadas pela tecnologia. Acho que é isto, 7. Está ao contrário. Está ao contrário. Está ao contrário. É aí. É sim, caralho. De nada. Está ao contrário, caralho. É sim, 17. Enquanto isso, a vontade de alterar os números do resultado sentia-se em Carvalheira de Baixo. E eis que desta vez a placa apresenta o número 15 do Pedra Rija, correspondente ao jogador chamado 15. João Álvaro do Reis Francisco. Mas é conhecido por? 15. E porquê? Por causa do número da camisola? Não, é profissionalismo. É profissional já bem do meu pai e continuo passou para mim. Eu andava com uma caminhonete muito velha e andava sempre a estrovar os outros, meteram-lhe o 15 à hora, e então passou para mim o 15. Após um autogolo, o Carvalheira marca o golo de honra.
Mais uma derrota para o Carvalheira, merecida, na opinião dos adversários. Pareceu-me a mim que não teve argumentos. Nós estamos a trabalhar bem neste momento, a equipa está a crescer e acho que fomos superiores em tudo. É o que a equipa da casa apresenta, é o que tem, com certeza não conseguiu arranjar melhor, por isso Pedra já ganhou, mereceu, Carvalheira perdeu. O presidente do Carvalheira não concorda com esta lógica. Em termos de jogo jogado também não somos assim tão maus, não é? Para todos os efeitos também vamos fazer agora uma alteraçãozinha na equipa técnica para entrar um novo elemento que talvez consiga mais dar ânimo à equipa para partirmos para, se calhar, para alguns melhores jogos e algumas vitórias. O novo elemento é José Pinto, decorador de interiores e ex-treinador do Adémia, de onde saiu por incompatibilidade com o presidente. E isso foi a causa que eu ter saído do Adémia. O presidente inseriu-se no meu trabalho e eu disse: fica ao senhor e eu saio. Será que José Pinto vai conseguir dar a volta ao Carvalheira? Na opinião dos adeptos, isso não é o mais importante. É sim, mesmo que não se dê a volta, eu acho que é sempre importante lutar. Pronto, acho que o importante é estar o clube de pé. Se lutaram para estar, acho que devem de continuar, pelo menos até ao fim. E pode contar com a fé do agora ex-treinador, que continua como diretor. Eu tinha uma fé ao princípio que íamos ganhar o jogo, mas não, essa fé não passou só disso. Então a fé passa para o próximo domingo. É evidente, vamos outra vez esperar que seja para a próxima. Por último, o novíssimo treinador também tem fé em mudar a ementa, mas não faz promessas. Não vou prometer no primeiro nem no segundo jogo grande coisa, mas quero dar a esta equipa uma vitória, o sabor da vitória, porque basta tanto perder, não é? E foi o jogo da Associação de Futebol de Coimbra, a gloriosa Associação de Futebol de Coimbra, entre o Carvalheira e o Pedra Rija. É óbvio que jogar contra uma equipa chamada Pedra Rija é sempre muito difícil, mas o Carvalheira também tem alguns problemas. Para começar, professor, começo pelo senhor que está aqui mesmo à minha esquerda, para começar, ao intervalo, a equipa esteve a tomar chá. Uma equipa com chá é raro no futebol. Sim, o chá é mais para aquecer, é para mais abastecer toda a máquina. No entanto, enquanto eles estavam a tomar chá, o treinador dizia algumas coisas com sentido. Troquem a bola. Não, isso é fantástico. Recuperem a bola, jogam com cabeça. Sim, é o que efetivamente qualquer treinador dos escalões mais pequeninos do teus meus dizem para acalmar. Só que eles diziam: vamos trocar a bola, vamos passar a bola e depois vamos chutar a bola. E eu pergunto: mas com que bola? Não é? É com algo. Havia, antes, há uns 20 anos, a gente, mesmo nas primeiras divisões, quando havia uma equipa que tinha uma grande supremacia de posse de bola sobre a outra, alguns adeptos irados diziam: vamos para a frente. E havia outros, mas com que bola? Portanto, aqui o novo treinador, e efetivamente o novo treinador, é uma pessoa que já teve uma experiência noutro clube, cujo diretor se mete no trabalho, tipo Camacho, e atenção, vocês não se metam nisso. Aliás, ele era parecido com o Camacho, pareceu. Exatamente. Dava ares do Camacho. Decorador de interiores. Mas há aqui um grande risco. Como o antigo treinador passou a diretor, pode-se meter no trabalho do novo treinador. Muito cuidado com isso. Atenção. Exatamente. Sim. Isso merece já uma tese sociológica por parte do João Nuno Coelho. Eu sempre assim escrevi uma tese sobre isso. Também houve gente que saiu de outros lados e me entrou Inês, mais uma chicotada. Até na Associação de Futebol de Coimbra, mais uma chicotada. Os exemplos vêm de cima e os mais pequenos vão buscá-los com certeza. Foi isso que aconteceu com o Carvalheira, que perdeu mais um jogo, o 8º, não é? Penso que sim, o Carvalheira está com 0 pontos, com 7 golos marcados e 42 sofridos. Pronto. Está em terceiro na nossa liga. Mais uma derrota, por isso há que mudar o treinador e aqui temos o decorador de interiores. Exatamente. Para... Sim. Mas atenção que é uma derrota com dignidade. Eu gostei muito de ver aquela adepta. Aliás, não sei com adeptas daquelas como é que eles conseguem andar tão mal classificados na nossa liga. Por continuar a acreditar na equipe. Com algum fair play, e os próprios adeptos do Pedra Rija também algum fair play. Houve ali um pormenor delicioso neste excelente trabalho, que foi o Canigia, o jogador cobrador. Exatamente. E nós queremos dizer ao Sr. Árbitro Jorge Croado que este Canigia não é o mesmo Canigia com quem teve aquele problema aqui há uns anos, que obrigou à repetição de um jogo Sporting Benfica, cujo resultado depois não valeu. Não, este Canigia é outro Canigia, que descobriu um método muito inteligente de cobrar bilhetes. É a bilheteira móvel. É exatamente. Se o Maomé não vai à montanha, vai à montanha a Maomé.
Exatamente. Vai quem estiver, ele chega lá, cobra os 2 euros, pronto. Olha, é uma coisa bonita. E, claro, E para ajudar o clube. claro, para ajudar o clube, sem dúvida, não é? E para ajudar o clube. difíceis. Outra coisa que eu reparei é que, bola para o mato, que o jogo é de campeonato. Portanto, viu-se ali jogo muito viril. Aqui ao Rui Batista, São Campos, mas eu dou muito valor a esta gente. Veja lá, os sacrifícios que fazem para uma prática desportiva mais ou menos regular e que aproveitam o aspecto... Ainda bem que diz isso, professor. Sabe porquê? Porque temos uma peça sobre a vida difícil do Carvalheira. Porque às vezes não vale a pena estarmos só aqui às vezes até quase a fazer piada com o que acontece a estas equipas com problemas, quando de facto elas têm o mérito de nunca desistirem, de nunca baixarem os braços e de estarem sempre prontas para continuar. Batista, E a vida é difícil para toda a gente. Mas nós somos um refrigério para esta gente que tem problemas. Foi a coisa mais bonita que me chamaram hoje, professor. Refrigério, sim senhor. Refrigério, somos um conforto. Então este programa para o quê? Claro, exatamente. Para dar ânimo, para continuarem, mesmo com grandes dificuldades, só para promover a prática. Para termos uma noção mais adequada das dificuldades que atravessa o Carvalheira, vamos ver uma peça sobre a vida difícil do Carvalheira. Qual a causa dos fracos resultados do Carvalheira, que ao fim de 8 jornadas tem 8 derrotas e os correspondentes 0 pontos? Responde um dos jogadores. Talvez os treinos. Não é... Vai pouca gente aos treinos. Para aquele que foi treinador até este domingo, a culpa é da falta de iluminação. Para se conseguir treinar é difícil. E depois as condições do campo, só temos holofotes praticamente a um lado. E um problema tão simples pode ter consequências quando se treina em horário pós-laboral, por muita vontade que se tenha em ganhar. E aparecem, por exemplo, nos jogos, praticamente aparecem sempre. Nos treinos é que é mais difícil, porque um é polícia, o outro é não sei o quê, anda a estudar de noite, é complicado. Sim, porque se o sol quando nasce é para todos, quando se põe é só para os que não tenham holofotes. Na parte de verão há mais dia, vê-se mais e pronto, os holofotes, como eu disse, não chegam. Com a parte do dia no verão, alonga-se os treinos, consegue-se fazer uns treinos em condições. Agora, como é mais curto, é mais difícil, é muito mais difícil. Por isso, só prevê melhorar isso então quando os dias começarem a ficar maiores, ali a partir de dezembro, janeiro, não? Sim, mas nessa altura praticamente o campeonato já está quase a acabar também. Miguel é que não se conforma, porque são precisos pelo menos 11 para jogar futebol e não a meia dúzia que aparece aos treinos. Se formos 6 ou 7 é muito. E falta aqui uma pessoa que tente pelo menos levar 10 ou 20 jogadores para a gente fazermos aqui jogadas que depois nos jogos não saem. Já não falta essa pessoa. O novíssimo treinador do Carvalheira deixa o clássico aviso aos faltosos. Quem não treina, não joga. A mudança tem que acontecer. Se eu venho para se manter os mesmos tipos de trabalho, não dá. Quer dizer, pronto, interpreto. Por isso quem não vem ao treino não joga, é? Quem não vem ao treino tem menos possibilidades de não jogar. Bom, foi José Pinto, o novo treinador do Carvalheira, aqui com uma dupla negativa na parte final, mas nós percebemos o que ele quis dizer. Quem não for aos treinos tem menos possibilidades de jogar. João Nuno, até por formação profissional, certamente que esta peça te diz alguma coisa no sentido do que é o futebol amador, do que é o amor pela bola, não é? Sem dúvida. E no fundo, acho que é para isso também serve este programa. Não deixa de ser uma homenagem ao amor pelo futebol deste país, no fundo. Porque este é realmente o país de pessoas que adoram futebol e que não têm, obviamente, as condições, que não têm o nível de competências, digamos assim, técnicas e outras, que lhes permite jogar ao mais alto nível. Portanto, continuam a demonstrar o seu amor pelo futebol, a praticá-lo, a praticar essa paixão com grandes dificuldades. E penso que, sem estar a puxar a brasa à minha sardinha, porque também sou praticante amador de futebol, muitas vezes têm que fazer grandes sacrifícios para, no fundo, alimentar esta paixão. Porque, na verdade, os amadores de futebol são aqueles que pagam para jogar futebol. E amador é quem ama, não é? Como a própria expressão idiomática aponta. Amador é quem ama. Exatamente. Ama o que faz. Inês, um é polícia, outro estuda à noite. De facto, dirigir uma equipa assim é complicada, não é? O Fernando Monteiro, que era o
treinador e que passou a presidente tem razão. Dirigir uma equipa assim é complicado. É complicado. E é verdade no Carvalheira, como é verdade em muitos outros clubes que se espalham por este país. Há jogadores, quase todos os jogadores têm uma outra profissão e é complicado realmente gerir os treinos das equipas quando as pessoas têm horários rotativos, quando não têm um horário fixo. E por aí também se vê a vontade que as pessoas têm de jogar à bola, porque independentemente de terem um dia por semana livre, naquele dia vão treinar e vão. Realmente é complicado para quem está à frente do clube aceitar uma situação assim, como dizia o novo treinador, quem não vem aos treinos não pode jogar. Parece-me também coerente esta tomada de posição essa do novo... inflexibilidade, Sr. Professor, e eu pedi-lhe para ser concreto, porque queremos mudar de associação de futebol. Esta inflexibilidade do treinador é perigosa, não é? Porque havendo esta dificuldade em juntar as pessoas para treinar... O treinador é o Sr. Pinto. Sim, Sr. José Pinto. O Sr. José Pinto está a fazer um transfer como se fosse um treinador de altíssimo rendimento europeu. Então, se eles aparecem 7... O grande problema aqui é o seguinte, as condições logísticas da maior parte desta gente, que é excelente gente, boa gente, viu para treinar à noite, aquilo são os gasómetros da Serra Leoa. Aquilo é Serra Leoa, da Brancos, não é? Portanto, condições desportivas e logísticas, zero. Não pode ser. Sem nenhuma ofensa à Serra Leoa, senão provocamos aqui já um incidente diplomático. Não é? Atenção, I love Serra Leoa. Em relação ao resto... Desculpe lá, professor. Refrigério e I love Serra Leoa. Refrigério é refrescante. Além disso, é uma prática desportiva que às vezes não me parece muito salutar. Porque eu não posso fazer um jogo ao domingo se eu não treinar. Tem que haver um mínimo de treino físico para se poder depois ter uma capacidade física ou atlética para se fazer um jogo de 90 minutos. Então eu convido-vos a todos agora. Escandalizões e tudo e mais alguma Lesões, desmotivação e por aí. Fadigas, ir para outro dia para o emprego perfeitamente insurbenais. Embora eu percebo o novo treinador numa coisa, que é óbvio, é preciso ter regras, estipular regras. Agora, claro que tem que ser flexibilizadas pelo contexto. Mas guardem esses comentários, não se importam para seguir, para a peça a seguir, até porque é bastante interessante. Mudamos de associação de futebol, passamos para Viseu, os problemas são bastante semelhantes. Vai aparecer aqui um treinador bastante curioso. Vamos ver a peça do Carregal do Sal Tarouquense, lembrando-nos nós que o Carregal do Sal está em 5º lugar na nossa liga. O Tarouquense, o último classificado contra o líder da primeira divisão da Associação de Futebol de Viseu, começou logo com polémica. Quanto tempo falta para o jogo começar? 15 minutos. E se não houver árbitros? Teremos de ter cerca de meia hora de tolerância e depois será escolhido a arbitragem perante os regulamentos que há pela Associação de Futebol de Viseu nas bancadas. Boa tarde, uma pergunta só para a RTPN, momentos antes de começar o jogo do Carregal de Sal com o Tarouquense. O árbitro ainda não chegou? Neste momento dá-me a impressão que não. Pelo menos ainda tenho aqui as fichas do jogo. Às 15 horas os jogadores entraram em campo, mas árbitros nem vê-los. Isto são 3 horas, já passa, os árbitros não chegaram, acha que as pessoas vêm cá pedir o dinheiro outra vez? Ai, não sei, isso é problema deles. Em princípio, os árbitros estão pagos, não sei o que é que se passa. E, caro espectador, acredite, num daqueles momentos prodigiosos de reportagem, mal a Liga dos Últimos pôs a câmara virada para a rua à espera do árbitro, eis que surge o Toyota com o trio de juízes deste jogo. E foi assim que a equipa de arbitragem entra no campo do Carregal de Sal com 20 minutos de atraso, mas tempo ainda para uma última oração à brasileira por parte do líder da classificação, o Tarouquense. O Carregal do Sal, filial número 56 do Futebol Clube do Porto, ia tentar somar os primeiros pontos neste campeonato. Para isso, o novo técnico, Luís Governo, a fazer a sua estreia. Apito inicial marcado por grande ímpeto do Carregal do Sal à procura da primeira vitória, e é a equipa da casa que quase chega ao golo. Um cruzamento para a área e Nuno Diniz a falhar por muito pouco. Logo a seguir, a filial do Futebol Clube do Porto, ainda com 0 pontos em 8 jogos, tenta chegar à vantagem. Na marcação de um canto, só faltou mesmo atirar a bola para o fundo da baliza, mas ainda não foi desta. De facto, um grande início de jogo para o Carregal. Uma bela tarde nas bancadas, cerca de uma centena de adeptos para ver as duas equipas, mas não tardou que as críticas se fizessem ouvir. Ora, boa tarde. O senhor está de costas para o jogo a ouvir o rádio? Está a ouvir o seu clube na rádio? Não.
Então está a Estou seguir... ouvir o Oliveira de Douro. Mas o senhor é adepto do Oliveira de Douro? Não, sou do Tarouca. Só que estou a ouvir na rádio porque não está aqui a dar aqui o jogo daqui. E é muito importante o Oliveira de Douro para vocês? Diga? Sim. É muito importante o Oliveira de Douro para vocês? Não, é o único que estou a apanhar e é isso que eu estou a ouvir. Mas porquê que estou a ouvir o Oliveira de Frades também, com o São Padrense, só estão a dar, não dá mais nenhum. Mas porquê que o senhor é adepto do Tarouca? E o Tarouca está ali a jogar no campo e você está de costas para o campo? Porque eu gosto muito de ver o Tarouca, mas é quando vejo umas coisas quando elas são no compacto. Agora quando elas estão um para cada lado, por enquanto não gosto de estar a ver futebol. Mas acha que o Carregal do Sal neste momento tem 0 pontos por causa dos árbitros? Sim, em parte eu suponho sim, e tenho acompanhado todos os jogos e há realmente uma tendência a prejudicar a equipa do Sal. Está mal. Porquê que acha que o Carregal do Sal é prejudicado? Eu não sei o que é prejudicado, se calhar há equipes que estão mais bem estruturadas e têm formas de dominar estas situações. Eu não sou pessimista, mas ao longo... É o sistema? O sistema, para já é o sistema que está a funcionar. Depois de tantas oportunidades para o Carregal, só faltava mesmo o golo e o lance do golo começa aqui, nesta jogada rápida entre Bamba e Nuno Diniz, com este a tentar isolar-se e a parecer de alguma maneira que se faz à falta. Na marcação do livre, entretanto, um grande golo do defesa direito do Carregal, João, remate mesmo ao ângulo, sem hipótese para o guarda-redes do Tarouquense. Dois treinadores com sortes diferentes até este momento. Luís Governo a estrear-se aqui pelo Carregal e bem. Vítor Rebelo castigado a ver a sua equipa perder fora do banco. O líder tarouquense nunca foi capaz de se encontrar na primeira parte e termina a perder com o último por 1-0. Logo a seguir regressa ao jogo para uma segunda parte completamente diferente do tarouquense. Com 2 substituições e mais ambição, a equipa de negros chega ao golo do empate logo aos 5 minutos. Um cruzamento de Henrique, bola do lado esquerdo para o lado direito, muito atabalhamento na área do Carregal e é um próprio defesa que chuta contra o colega e faz o autogolo do empate para o tarouquense. E logo depois um grande momento de reportagem. Enquanto a Liga dos Últimos captava imagens do preparador físico que comandava provisoriamente o banco do tarouquense, o nosso operador de imagem, Ricardo Garrido, pressente o golo e capta in extremis. Repare a cabeçada vitoriosa do jogador do Tarouca que dá a vitória à equipa líder do campeonato. Vítor Rebelo estava agora mais bem disposto. Porquê que foi castigado? Segundo o árbitro, por algumas palavras impróprias para consumo, entre aspas. E houve, de facto, situações muito estranhas, com entradas muito violentas da equipa adversária que o árbitro deixou em claro, deixou passar em claro. E eu, como sou amigo dos meus atletas, por vezes fico triste com essa situação. E com o jogo a terminar, 2 pequenas histórias de jogadores acabados de sair. Como é que é jogar numa equipa que tem 0 pontos ao fim de tantos jogos? É difícil. Quando vocês vêm treinar, o que é que pensam? O que é que sentem? É um bocado complicado, mas tem que ser, coisas da vida tem que acontecer. Você jogava onde, antes de estar aqui no Carregal do Sal? Ao Costeiro, ao Cochete. Mas porquê que veio aqui parar? Complicado é isso. É tentar ajudar a equipa. Falaram comigo e achei bom. É tentar ajudar e vim. Só joga no Carregal ou trabalha também aqui à volta? Trabalho. O que é que faz? Estou nas pinturas aqui. E agora, na Liga dos Últimos, um craque conhecido. E como é que foi aquele primeiro golo? É uma insistência, chamam-lhe o caradas, não é? Já é normal, mas pronto, já são algumas épocas assim e vai-se ficando de época para época, o caradas, vários jogadores, pronto, eles que andam lá em cima. Pronto. E, por fim, o momento mais polémico do encontro, o árbitro auxiliar aqui a exibir a placa de 4 minutos de compensação, só que, como mostra a contagem acelerada da Liga dos Últimos, e sem que parássemos de filmar, já que se tratava um dos momentos mais decisivos do encontro, o árbitro acaba com o jogo ao fim de 1 minuto e 53 segundos. Os adeptos do Carregal não gostaram da derrota. O que é que as equipes de arbitragem são aqui neste estádio, que é um estádio à nossa maneira? Vocês vejam, está a prova, está comprovado. É um árbitro habilidoso. Não há nada a fazer. Enquanto não houver justiça popular, não há resultados positivos aqui neste campo de futebol. Os árbitros, entretanto, explicaram à Liga dos Últimos porque é que se atrasaram. Vocês tiveram uma manhã difícil porque foram apitar à Guarda, não foi? Tivemos jogo na Guarda, o núcleo contra o Beira-Mar. Depois saímos do campo aí por volta da 1h20, comer uma sandes e vir para aqui. 1 hora de viagem, chegamos aqui em cima da hora, em cima do momento. E de quem é a culpa? A culpa não é nossa, mas sim
também temos que compreender porque a Associação de Futebol de Viseu tem falta de árbitros e então damos algum apoio, os árbitros nacionais dão algum apoio. Entretanto, agora no Carregal do Sal, declarações do Presidente num momento complexo para o clube. Na segunda parte sofremos golos infantis, golos que, enfim, não se deveria sofrer nesta divisão e não conseguimos dar a volta ao resultado. Ao contrário, junto do Tarouquense, Vítor Rebelo contente e a equipa em festa. Porquê é que lhe chamam o Mourinho? É uma brincadeira deles, talvez, porque eu não gosto de perder. Quando perco fico muito triste. A Liga dos Últimos, onde, afinal, os primeiros também são primeiros. Ora, aí está uma excelente peça, cheia de estrelas. Mourinho, Caradas e todas as outras estrelas que andaram naquele pelado a jogar com força. Quanto ao árbitro, é curioso, é um árbitro que chega tarde e sai cedo, mas tem desculpa porque, afinal, acabou por fazer 2 jogos no mesmo dia, o que é uma coisa notável. Um jogo de juniores de manhã e o jogo do Distrital da Associação de Futebol de Viseu à tarde, mas é o futebol que temos. É o sistema Inês, dizia ali um senhor a meio da peça. É o sistema, até na Associação de Futebol de Viseu, e ainda por cima sendo ele adepto da equipa que segue em primeiro. É o sistema, mas não deveria ser até aqui, porque independentemente de ele ter outro jogo ou não, tem que chegar a horas e tem que dar os 4 minutos de desconto que deveria ter dado, que foi isso. Também podemos ter, perante a possibilidade de o quarto árbitro ter visto a dobrar, e, portanto, ele tem mostrado 2 dedos e ele tem visto 4. Acontece muitas vezes, acontece nas melhores famílias. Não é? Mas devia pelo menos haver uma explicação, me parece que não houve. De qualquer forma, acho que, se calhar, para dar alguma motivação e coerência a um jogo em que as pessoas estão lá porque gostam de jogar, deviam ser cumpridas as regras. Eu, antes de passar para os outros convidados, eu queria recordar que está a decorrer um passatempo SMS. Basta enviar uma mensagem para o 4545 respondendo à questão se o Futebol Clube do Porto ainda tem hipóteses ou não na Liga dos Campeões. Para já, as respostas têm sido positivas. Há 67% de respostas positivas e 33% de respostas negativas. Basta escrever Liga, depois espaço e depois A ou B, conforme sim ou não. Custa 50 cêntimos, não é caro, não é caro. Professor, o sistema... O sistema, quer dizer... O sistema e o Mourinho. Não, o que se passou aqui é o árbitro, coitado do homem, chegar tarde, com a sua equipa. Eu confesso a minha ignorância. Isto efetivamente, é uma espécie de América Latina no seu melhor. Quer dizer, um desgraçado um árbitro... O professor hoje está muito geográfico. Está muito geográfico. Levou a Serra Leoa, agora sim, América Latina. Pois, e vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Bitete já muito. E eu sou uma pessoa ponderada vamos ficar geograficamente. Bom, o que eu estou a dizer, não sabia, confesso-me. Não julguei que uma equipa de arbitragem fizesse um jogo por dia. Agora, um desgraçado de uma equipa de arbitragem, bem, não sei de onde, para Viseu, para o Carregal do Sal fazer um jogo, porque primeiro fez jogos, depois, bom, não sabia, e acho péssimo. Acho péssimo. Em segundo lugar, a gente, 100 pessoas, que um jogo destes atraiu a um campo. Isto é fantástico. É o tal Portugal profundo. Esta gente não tem mais nada. Vai ver o seu jogo de futebol. Trabalha, é gente hospitaleira, honesta, trabalha muito durante a semana. E depois vai ver um jogo de futebol. Mas há muitos exemplos de... Assim, eu tenho algum conhecimento e falo com algum conhecimento de causa. Há muitos clubes pequenos, assim, que arrastam muita gente, as pessoas que moram ali à volta, vão ver os primos, os amigos, jogar a bola. E é curioso as pessoas envolverem-se tanto com os clubes dali. Não, e o que me espanta, doutor, como é que de centenas de milhares de pessoas que a gente vai conhecendo olha para uma pergunta por causa do referendo europeu. Uma trigunta. Não, é pergunta com 3 perguntas lá metidas. Rui, eu sou uma pessoa mais ou menos informada. Esta gente olha para o referendo europeu e diz: o que é isto? Que se nem os licenciados em ciência política percebem. Chavalos, não é? Portanto, esta gente, para mim, é a gente do povo, que se diverte,
que tem gratificação em rever a sua equipa. Em relação ao Carregal do Sal, mando daqui um abraço à equipa. Vamos já ver uma peça ao Carregal do Sal. João Nuno. Eu achei interessante nesta peça, e no fundo vem confirmar aquilo que já temos visto aqui, que é a importância que têm os mídias, nomeadamente a televisão, nos discursos dominantes sobre os factos que acontecem no próprio campo. Porque, reparem, são os caradas, são os mourinhos, é as desculpas que se vêem. É uma desculpa notável que ele diz. É uma desculpa notável que o treinador deu, que é: eu sou muito amigo dos meus jogadores, logo insultei o árbitro e fui castigado. Exatamente. E depois é aquele pormenor engraçado que é, embora as pessoas estejam a ter prazer, porque obviamente é uma maneira que lhes é agradável de passar o domingo, mas a maior parte delas parecem estar muito zangadas, não sei se já repararam, porque uns é os árbitros que não ajudam nada, o outro adepto, apesar de ser da equipa que vai em primeiro, diz que o futebol daquele não está para ver, prefere ouvir o relato de costas para o campo. Ou seja, tem que haver sempre alguma forma de insatisfação. É uma forma também de descarregar as energias da semana. Chamada catarse. Exatamente. É a frustração. Eu convidava-vos agora todos a conhecerem melhor Carregal do Sal e o seu clube, Carregal do Sal, uma bela localidade do distrito de Viseu. Para Carregal do Sal pode-se ir por excelentes estradas, por comboio, mas de uma coisa lhe damos a certeza. Vai encontrar uma pequena vila tranquila, meio adormecida por estas alturas de tardes soalheiras de outono. O Clube da Terra, o Carregal do Sal, é a filial número 56 do Futebol Clube do Porto. Sim, somos a número 56. Filial do Porto. Porquê é que é uma filial do Porto numa zona de tantos benfiquistas? Isso teria de se perguntar às pessoas mais antigas. O senhor é do Porto? Não, por acaso não. Sou sportinguista. E o Carregal não se notabilizou por grandes vitórias no seu palmarés? Segundo sei, nos anos 60 ou 70, o Carregal Sal ainda participou numa fase qualificativa para a terceira divisão nacional. Títulos de campeão, então não há? Há títulos de campeões da segunda divisão distrital, para subir para a primeira, mas da primeira para a terceira penso que não temos nenhum. Ora, perguntará o espectador, de onde vem o nome Carregal do Sal? Demos a voz à bancada. Ora bem, com certeza haverá pessoas aí mais que lhe possam dizer o motivo porque... Eu não sei bem, mas porque antigamente na rua que chamam Salinas, antigamente não era assim, não, o sal vinha, era transparente. O sal era carregado, eis daí era o nome. Há quem diga que a malta das populações vizinhas, vamos carregar o sal, e carregar o sal, vinham ao carregar o sal. Quanto à vida em si em Carregal do Sal, como é que ela vai? O que acontece no Carregal é quase um fenómeno. No Carregal, neste momento, estou convencido que não há desemprego. Não há desemprego, ainda se importam a mão de obra de outros concelhos. Nós temos aqui duas boas fábricas a nível de têxteis, de confecção, que têm muita gente. Depois temos a outra indústria, por exemplo, de, móveis. O Carregal, é forte em móveis. Não são móveis de Passos de Ferreira, são móveis de Carregal do Sal, que é totalmente diferente. Tem qualidade, embora seja mais Carregal caro. ensinou Passos de Ferreira a fazer móveis. E é assim que neste concelho de 10 mil habitantes, que por infortúnio tem agora a sua equipa no fim da tabela, que a vida vai correndo devagar. Ora bem, Carregal do Sal, e nesta excelente peça que acabámos de ver, da vila que quer rivalizar com Passos de Ferreira na construção de móveis, há uma coisa que ficou por dizer, que só que calhar vocês não sabem, é que provavelmente o cidadão ou a cidadã mais ilustre de Carregal do Sal, ou mais conhecido no país, é a cantora Dina, não sei se recordam, que aqui há uns anos teve alguns êxitos, alguns sucessos, e que escreveu, imaginem, o hino do CDS-PP, que era qualquer coisa do género, para Portugal ser maior, juntar a tua voz à nossa voz, e vamos cantando. Com uma ligeira adaptação dava perfeitamente para ser o hino do Carregal do Sal. Era só mudar ali umas palavrinhas, porque a canção já tinha. Professor, filial número 56 do Futebol Clube do Porto, sim, presidente sportinguista, numa zona de benfiquistas, e vai em quinto na Liga dos Últimos com 6 golos marcados e 20 sofridos. Para já... Não é habitual ver tanto azul e branco a perder. Não, mas há sempre... O caminho faz-se caminhando. Estão a começar a perder, mas um dia onde ganhar. É boa gente, esta é boa gente, tem bom gosto. É uma filial do Futebol do Porto. E, sobretudo, há que ter esperança. No ponto de vista, etnográfico, histórico, não faço ideia. Ainda não percebi de onde é que vinha o sal.
E eu carregar o sal aonde? Bom, Tinha que andar uns quilómetros. esse é um daqueles mistérios que vai ficar por decifrar, mas eu prometo que durante a semana vou tentar informar-me para na próxima quarta-feira tentar explicar ao seu professor senhor, pronto. de onde é que vem o nome Carregal de Sal, que de facto é um bocado intrigante, porque não há ali salinas naquela zona. Vamos carregar o sal. Talvez eles não sabem, porque como lá não há desemprego, não têm tempo para pensar no assunto. Olha, atenção, aí está. É um autêntico paraíso no meio de um oceano revoltoso. Exatamente. Eu ia deixar a história do desemprego para o nosso sociólogo, mas a Inês pegou na palavra. Eu peguei na palavra porque ficou-me, daquela reportagem, ficou-me essa palavra. Não há desemprego, o que não é normal nos tempos de hoje, no nosso país, ouviste dizer. Eu, por acaso, conheço relativamente bem Carregal de Sal e uma coisa vos digo, João Nuno, antes de falar sobre o desemprego, é que se come lindamente em Carregal de Sal. Tem de facto, alguns dos melhores restaurantes daquela zona do país. E, de facto, não há desemprego, dizem eles. Sim, É bom. Restaurantes. Mas é em relação a Carregal do Sal. Porque o futebol também é feito de comida, professor. Também é feito. Também é verdade isso, mas há uma boca ali, um bitaitezinho, que eu não estou muito de acordo. Carregal do Sal pode ter grandes mobílias, pode ser a capital da mobília, mas Paços de Ferreira é a capital do móvel. Pronto. Então, é para ficarem empatados. Atribuímos capital da mobília para Carregal do Sal, capital do móvel para Paços de Ferreira. Reconhecida internacionalmente em Paços de Ferreira. Sim, senhor. João Nuno, não há desemprego, dizia aquele senhor. O que não quer dizer necessariamente que seja Não quer dizer bom necessariamente que seja verdade, mas normalmente o tecido social de vilas como a de Carregal de Sal, que é feita de pequenas, médias empresas e que mantém uma componente rural muito forte, que forma a comunidade, é provável que até seja mesmo verdade, não é? É. E por isso é que eu digo que não é necessariamente bom sinal. Poderá passar também por uma certa desertificação e uma certa diminuição populacional que leva a que não haja desemprego também. Portanto, não é necessariamente um bom sinal. O clube que jogou contra o Carregal de Sal foi o Tarouquense e é o líder da Liga na Associação de Futebol de Viseu. Tarouca é uma terra interessante, o seu clube também, mas vamos conhecê-lo melhor. E depois vamos dizer algumas coisas sobre a Vila de Tarouca também. A equipa vem de autocarro, os adeptos em carros particulares, bastantes, e a mulher do presidente na carrinha. O Tarouquense veio para manter o primeiro lugar da primeira divisão da Associação de Futebol de Viseu e tentar subir de forma inédita à terceira divisão nacional na sua história. Eu seria burro estar a dizer que não gostava de subir. Claro que todo presidente gostaria de subir. Não temos esta ambição, gostaria de subir, mas se eu conseguir subir é por acréscimo. Nós queremos estar nos primeiros 10 lugares. Mas a Liga dos Últimos descobriu o que faz a força do clube da Pequena Tarouca, vila vizinha de Lamego. A mulher do presidente também é tesoureira do clube e traz a pequena Sara com o irmão, o Filipe, para acompanhar a equipa. A minha esposa é diretora também do clube, é tesoureira e portanto acompanha comigo e com a equipa durante os jogos, fora e em casa. Olha, não me filmas chorar. Não me filmas chorar, porque senão a minha mãe fica comovida a ver. Mais abaixo, Ana Luísa está ao colo de Fernanda Santos, mulher de Carlos, também dirigente. Nesta tarde de outono, há uma mão que embala o berço. O que é que elas têm? Será que... Clorinda Bernardo também sofre e tem razões para isso. A senhora vem de Tarouca para ver essa equipa ganhar? Sim, sim. Estão a fazer um bom campeonato? Sim, logo que ninguém se meta no caminho para nos interromper, não é? Olha, e você tem aqui alguém a jogar da família? Ou... Não, sou eu que sou diretora, mais o meu marido. Já estamos aqui há muitos anos como diretores. O meu marido jogou cá há 25 anos no Tarouca. Eu já lá estou também há uns anitos como diretora. E o que é que a senhora faz na direção? Olha, faço um bocadinho de tudo. Olha, faço o lanche para as camadas jovens, lavo as roupas das 3 equipas e acompanho sempre que posso. Faço tudo mais alguma coisa para eles. E este é o futebol português mais descomprometido, com o biberão do filho do presidente no balneário, com crianças a jogar em redor do campo e às vezes a bola até ir lá para dentro, e com melhores lanches no regresso, já que estava preparada uma boa merenda para a equipa. Mas a novidade no Tarouquense passa pelo facto dos homens não deixarem as mulheres em casa. No clube toda a gente sabe que quando se puxa para o mesmo lado, e mesmo a partir de casa, as coisas correm melhor. E aqui ficam imagens de crianças que vão continuar a percorrer os campos do país. Que preocupação. Por que é que elas choram? Bate, bate coração. Não sei. Ora, aqui está uma bela peça sobre o Tarouquense, que segue na frente do Campeonato da Associação de Futebol de Viseu.
Tarouca tem um mosteiro magnífico. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de o visitar. Esteve em estado avançado de degradação durante alguns anos. Foi recuperado no tempo em que Manuel Maria Carrilho era Ministro da Cultura. E é, de facto, uma obra magnífica. Não percam, se algum dia tiverem a oportunidade de ir a Tarouca, não percam, de facto, e visitem o Mosteiro de São João da Tarouca. João Nuno, é notável o envolvimento das mulheres no tarouquense. A tesoureira, esta senhora colorinda que era dirigente, ao lado a lado com os maridos, a puxarem e a trabalharem em prol do seu clube. E se calhar é uma solução interessante para o dirigismo português, quando sabemos que há grandes problemas ao nível de dirigismo. Lembro-me que, por exemplo, em Inglaterra, nos anos 80, na altura do grande problema do hooliganismo, chegou-se à conclusão que seria importante ter mais mulheres nos estádios, porque poderiam ajudar, entre aspas, a pacificar as bancadas. Se calhar o futebol português pode ser inovador neste âmbito e levar as mulheres a participarem mais na direção dos clubes e do próprio futebol português. Se calhar poderíamos conseguir coisas interessantes com isso, não é? Sim, senhor. Inês, já lá voltamos, mas agora eu ia pedir ao João Nuno, já que estamos com a mão na massa e que o João Nuno está com a palavra, não é? Peço a palavra. João Nuno, como é que estamos de ligas esquisitas? Eu gosto de lhe chamar assim ligas esquisitas porque tu vais descobrir alguns campeonatos extraordinários por esse mundo fora. Temos o ranking das ligas esquisitas também. Exatamente. Com o líder Llanelli do País de Gales. Eu penso que se pronunciará Llanelli, não? O País de Gales é conhecido pela quantidade de L's que costumam meter nas palavras, aliás. Eu vou tentar aprender gaélico. Em país de gaélico, vou tentar aprender gaélico para o País de Gales, dizer como deve ser. O Llanelli. A localidade com o maior nome do mundo. Acabámos por deixar passar o Llanelli, mas já estamos no San Giovanni do San Giovanni, que também tem igualmente 10 jogos e 10 derrotas. Portanto, o primeiro lugar é Execo. O terceiro classificado é o Atlético Clube d'Escalde do Campeonato de Andorra, que tem 9 jogos, 9 derrotas. Deve ser um problema da cidade, porque o ano passado o último classificado foi o Sporting Clube d'Escalde, com 16 jogos e 16 derrotas, 101 golos sofridos. Portanto, deve ser um problema local, digamos assim. Quarto classificado, o Aris do Campeonato de Chipre, que é uma novidade. 8 jogos, 8 derrotas. Quinto classificado, o St. Patrick do Campeonato de Malta, com pronúncia inglesa, obviamente. 8 jogos, 8 derrotas, portanto, nenhuma destas equipas tem qualquer ponto amealhado. E agora 2 equipas que saíram do ranking graças a vitórias. O Safa Baki do Azerbaijão, que ao final de 11 jogos conseguiu finalmente a sua primeira vitória. Parabéns para eles. O Safa safou-se? O Safa safou-se, exatamente. E o nosso Al-Tahadi do Campeonato da Líbia, para não sermos eurocêntricos, que também conseguiu a primeira vitória ao final de 6 jogos e que até deixou de ser o último na sua própria liga, portanto, deixou de fazer sentido na nossa liga. Resta de saber se não houve aqui mãozinha do Coronel. Há aqui uma coisa que não sei se sabes responder. Este Aris é do Campeonato de Chipre turco ou de Chipre grego? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Agora entalaste. Mas para a semana tens resposta. Mas de facto, para o Aris estar no último lugar do Campeonato de Chipre, meus amigos, tem que estar a jogar mesmo muito mal. Eu vou arriscar que será do grego, porque o nome Aris... Eu também, era só uma provocação. Inês, regressando um bocadinho atrás, um nadinho atrás, as mulheres no futebol, nomeadamente no dirigismo do futebol. Eu não gosto desta palavra dirigismo, na direção dos clubes. Eu ia pegar nas palavras do João Nuno, a propósito das mulheres que acompanham os maridos, e que é bom para os clubes e para o dirigismo e para aquela tal palavra que o Rui não gosta. Mas eu acho que é bom também a nível familiar. Pois, ajuda. Ajuda, porque normalmente, hoje em dia já começa a ser mais banal das mulheres irem ao futebol e gostarem de futebol. Mas ainda assim há muitas mulheres que não gostam. Isto chateiam-se imenso porque os maridos e os irmãos gostam muito de ver futebol e deixam-nas em casa para ir à bola. Deixam-nas em casa quando deixam em casa. Às vezes deixam dentro do carro. Uma nota de rodapé. Deixam-nas dentro do carro a fazer tricô. A minha experiência de bilhete da época no Estádio do Dragão diz-me que, claramente, nos últimos 2, 3 anos, tem-se assistido a um aumento exponencial de mulheres no futebol. Verdadeiramente exponencial. Eu acho ótimo porque não sabia aquilo que o João não tinha dito em relação à Inglaterra, das mulheres serem também um elemento importante nos estádios para manter alguma calma, mas parece-me bom em todos os aspectos. Eu acho que devíamos apostar em fazer uma Ladies' Night com a Happy Hour no estádio de futebol português, não? Claro, pegávamos nestes anglicismos e aportuguesávamos. Mas uma Ladies' Night com Happy Hour talvez fosse grande. Provavelmente perdi esse jogo já não era tão happy.
Professor, com a sua longa experiência, as mulheres trazem ao futebol... Bem, nós estamos a falar de mulheres aqui em Portugal, por exemplo, nos Estados Unidos da América, o soccer ou o futebol é jogado principalmente por mulheres. Mas cá em Portugal, no dirigismo, esta tal palavra que eu não gosto. Quer dizer, as mulheres trazem a qualquer atividade humana um perfume especial. Aí está. É verdade. Qualquer atividade humana, as mulheres trazem a classe, o requinte, a subtileza, às vezes a perversão. No entanto, o professor, não se esqueça que já está a passar o não, o doutor disse bem. As antas, exponencialmente, nos últimos 3 ou 4 anos, é mulheres, como dizia o outro, até estorma. Muito bem. Bom, e nós também demos o exemplo, trazendo hoje a Inês Gonçalves, que foi um contributo valiosíssimo para o nosso programa, para além de, enfim, ter melhorado bastante a imagem, porque, enfim, nós 3 juntos... Não melhorou a imagem. Não vamos muito longe. No ponto de vista estético e beleza estonteante. Exatamente. Obrigado. Fiquem com os melhores momentos da Liga dos Últimos. Boa noite para quem nos está a ver na RTPN. Boa tarde para quem nos está a seguir na RTP2. Para a semana a gente volta. Muito boa noite. Segundo o árbitro, por algumas palavras impróprias para consumo. Enquanto não houver justiça popular, não há resultados positivos aqui neste campo de futebol.